E aí, meus amigos, tudo bem? Sou Ricardo Rodrigues, estou aqui no podcast Samar e hoje com um assunto bem interessante e até o nome bem esquisito, chama limbo previdenciário. E nada mais justo que tratar um assunto desse esquisito e que muita gente passa por esse problema, muitas empresas passam por esse problema, e trazer aqui uma pessoa fantástica, uma amiga fantástica, que é a doutora Carol, que está aqui hoje para nos presentear, né, nos ajudar nesse tema tão simpático, tão esquisito, mas é um sistema que é um assunto importante, né, para o nosso cliente, para os nossos amigos, né, doutora? Gostaria que a doutora se apresentasse, ficasse à vontade, nossos clientes e amigos estão à vontade. Bom, Ricardo, não é um tema tão simpático, né? Porque ele assusta bastante as empresas, os RHs estão em pânico com essa situação. Que digo o meu. Não, todos, não é só o seu privilégio, não. E até o empregado também se assusta, né, com a situação e fica tentando resolver. Mas vamos lá, eu me apresentando primeiro, né? Eu sou advogada trabalhista, trabalho na área já há 15 anos como advogada, mas também antes fui de RH de empresa, então já estou habituada aí com esses... Tem bastante experiência no assunto. Com esses temas faz tempo. Mas o tema do limbo em si, previdenciário, ele não é tão antigo. Ele é novo, essa situação tem acontecido com mais 2019 frequência. pra cá tem acontecido com mais Isso, uns 5 anos para cá. E aí que começou a ter a leva de ações na justiça nesse sentido, né? Mas foi mais isso mesmo, mais recente. Mas vamos lá. O que esse limbo quer dizer? Limbo previdenciário, não só a palavra limbo, né? Mas limbo previdenciário, o que realmente ele quer dizer para uma empresa onde o funcionário e a empresa estão envolvidas e o INSS também? Como que eu poderia começar essa história, essa experiência, às vezes muito mais negativa do que positiva? O limbo em si, ele se caracteriza quando o empregado, depois de um afastamento, ele tem a alta, e aí ele vai passar com o médico do trabalho, ele está de alta. O ASO. Ele está de alta do INSS. Então, o INSS, ele acabou o afastamento dele tal data, ele vai pro médico do trabalho. Então, pro INSS, ele está apto. A trabalhar, a voltar à função dele normal Não no seu dia a prorrogou o dia. benefício, então tá ok. Só que ele chega no médico do trabalho inapto. O médico do trabalho avaliou ele e falou, não, mas você não tem condição de voltar. Aí ele tenta ir no INSS de novo e fala, olha, o médico do trabalho não deixou. Aí o INSS fala, não, mas você tá apto. E aí ele volta. Tem empregados, Ricardo, que ficam nessa situação 5 anos, Mas 6 e anos. o salário? Então, Quem paga? ele fica sem receber. Sem receber. Sem E receber a de empresa não é responsável, não é? Como que fica nessa situação a empresa? Então, e aí vai depender da real condição desse empregado, né? Para a gente saber quem é o responsável para pagar esse período todo, a gente precisa saber se ele realmente está apto ou inapto. Mas o médico do trabalho, doutora, nesse caso, ele tem autonomia para dizer que ele está apto ou não? Ele tem que avaliar a documentação que o empregado traz, né? Ele só avalia a documentação. Então, o médico dele, talvez, que vai estar... o médico dele, ele vai trazer relatório médico também. Não é só o fato da alta do INSS, mas o nosso médico do trabalho não pode simplesmente dar um inapto sem os relatórios, as bases. Não, ele está inapto porque o médico que avalia ele disse que ele ainda vai fazer uma cirurgia complementar daqui uns meses, porque ele ainda precisa de tal tratamento, está fazendo fisioterapia 5 vezes na semana. Então, o médico, eu falo nosso médico quando a gente está, né, pela empresa. O médico do trabalho não pode simplesmente dar um inapto porque não tem função. A empresa falou que não tem função para ele, não tem onde pôr ele. Não, ele realmente está inapto, não dá para adaptar ele em nenhuma atividade. E ele consegue trabalhar ou não? Então, tem que estar... Ele tudo consegue, isso tem que estar... E aí, ele traz a documentação dele, a informação se ele pode ou não pode trabalhar, no que ele pode trabalhar, e o médico do trabalho vai dizer, olha, está apto, por exemplo, já vi caso, apto com restrição de altura. Por exemplo, eu tive um caso de pedreiro, não pode subir em andaime. Uhum. Então, com restrição de altura, mas de resto, no chão, ele pode fazer. Labirintite, como que ele vai subir no andaime de 5 metros? Aí vai ficar complicado para a vida dele. Então, assim, o que eu acho que é o tema central dessa questão é não tratar como um mero papel.
esse empregado. Eu peguei o papel daqui ou dali. E joga para cá e joga para lá. Mando, que é o limbo, né? A É o pessoa limbo, fica... né? Esse limbo tem uma palavra, nós estamos aqui com a palavra limbo, né? Indeciso, incerto ou indefinido. Então ficou nessa condição. Isso. Usaram uma palavra para dizer, não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer com essa pessoa, mas de fato... Então vamos investigar melhor? É isso que eu estou querendo dizer. Aliás, essa semana eu tive uma pergunta que veio daqui. Mas de algum cliente de vocês. De algum cliente que está aqui, com certeza, nos ouvindo e vai entender melhor sobre essa resposta. E aí foi exatamente a pergunta que eu fiz para a RH de vocês. Mas de fato, vamos investigar. Esse empregado pode ou não pode? Não pode fazer nada? Né? Não tem atividade que dê para colocar ele? Ele se declara... E aí vem também outra questão importante. Vem a parte 2 do assunto. Esse empregado se declara apto ou inapto? Porque a gente também tem muito essa questão do próprio empregado dizer, não consigo fazer nada, não consigo fazer nada. Ele fala isso para o nosso médico do trabalho. Ele vai na consulta e de retorno ele fala, eu não posso voltar. Eu não posso carregar esse peso, não posso subir escada, eu não posso ficar sentado 6 horas. E aí ele fala para o nosso médico que não pode, apresenta um relatório dizendo que não pode, é inapto e depois ele quer pedir os salários da empresa? Não, a empresa não quando tem. Ele se torna, então, vamos lá. Quando ele se torna inapto junto ao INSS, junto ao médico do trabalho. Ele reclama onde no primeiro momento? No INSS ou na empresa? No INSS. Mas sabe qual é o erro? Porque assim, aí é que tá, vamos lá. Se ele foi declarado inapto pelo médico do trabalho e realmente ele está inapto, foi o que ele falou, eu não posso voltar, ele não tem que brigar com a empresa. O médico do trabalho tá correto. Ele vai pro INSS. Qual é o maior erro dos empregados que ficam muito tempo nesse limbo? Né? Vai e volta. Quando eles vão pro INSS de novo, eles apresentam aquela mesma documentação do primeiro benefício que eles pediram. Que não foi a baixa ou não foi... Que foi a que foi considerada para dar aquele período de afastamento. Não foi, aquilo lá não prova que ele continua ruim. Então, o maior erro que eu aconselho, né, quando aí falando do parte do empregado, você está inapto ainda, não vai usar aquele relatório médico de meses atrás. Você vai ter que ir de novo. Vai de novo. Faz todos os exames, passa toda a qualificação, e aí o médico dele que vai dizer que não pode e que ele precisa de tal tratamento. Eu não sei, eu não posso julgar isso, né? Eu não acho que seria um fato de julgamento da minha parte, nem gostaria que se tornasse um julgamento, né? E se eu estiver errado também, eu peço desculpas, talvez naquilo que eu vou falar agora. Mas, às vezes, o que eu penso é que, quando você chega no seu médico, o seu médico talvez não quer nem assumir essa responsabilidade de dizer está ou não está. Então, coloca um termo, coloca alguma coisa que fica essa indecisão dos dois lados que está ou não está. Não sei se... Pode ser uma sensação minha e eu posso estar errando. Não quero aqui pré-julgar e nem falar que isso é 100% assim. Tô só... Mas aí é que tá, Ricardo. Eu penso assim, o sim, ele é muito claro. O sim não deixa dúvida. O médico que está avaliando a pessoa, que realmente vê que ela está inapta, ele não vai se esquivar. Ele não vai se esquivar. Ele dá que está inapto, ele dá que precisa continuar o afastamento. Se você pega um relatório que você já está vendo que o próprio médico está em dúvida, é porque talvez não tem essa inaptidão mesmo. Então, assim, é um pouco de feeling também, né? De olhar e falar, não, realmente, esse diagnóstico aqui, essa pessoa não tem como voltar. Esse médico, o médico da própria pessoa, diz que ela não tem como voltar porque ele não tem dúvida disso. Então, sim, é muito claro. A inaptidão, quando ela é real, ela é muito clara. E o que não pode é o empregado pegar essa inaptidão real e falar que é responsabilidade da empresa. Isso é que talvez é a parte mais é mais fácil de receber. É mais fácil de receber. Porque se ele for brigar com o INSS, ele sabe que a briga é demorada e que para receber vai depender de liberação de órgão público. E a demanda é maior, né? Então, por isso que ficou mais fácil brigar com a empresa. E aí, eu estava te dando esse exemplo, vou dar esse exemplo de novo. Eu fiz uma audiência poucos dias atrás, que o empregado dizia, ele entrou com ação contra a empresa, porque dizia que a empresa dava inapto para ele e ele tinha que voltar. Ele quer os salários daquele período que ele ficou, né, fora. No limbo, né?
Uma das únicas perguntas que eu fiz na audiência para ele, você terminou o seu tratamento já da coluna? Não. E você tem ainda algo a fazer? Ah, enquanto eu não fizer minha cirurgia, meu médico não me libera. Ué, então como é que eu, empresa, vou liberar você para voltar? Se você não terminou seu tratamento inteiro ainda, você ainda tem... Fica até meio sem graça de responder, porque como que a pessoa fala uma coisa que ela mesma afirma que não está apta a Ela fazer? afirmou. E aí já saiu a sentença, foi uma audiência, já saiu, a juíza deu improcedente. Não, a empresa não tem que pagar os salários desse empregado. Nós sabemos que existem os dois lados da moeda, né? Então aqui a gente não está aqui pendendo para nenhum dos lados da moeda. O que nós estamos querendo realmente saber, esclarecer um pouquinho sobre essa parte do limbo. Há essa diferença, ou há, também a empresa cria alguma dificuldade, às vezes, quando tem essa condição, e às vezes o funcionário também cria essa dificuldade quando tem... Sim. Como que está essa balança? Então, né? Como que a gente pode medir essa balança no nosso feeling? Não, tem dos dois lados, eu acho que é 50-50. 50-50. Então, a porque... balança está ali, tá no equilíbrio. Porque, ó, eu dei o exemplo do empregado agora, Sim. que fala que quer receber da empresa, mas fala que não pode. A empresa teve sucesso nessa ação. Okay. Mas eu tive um caso, por exemplo, também há uns anos atrás, que o empregado teve alta, ele era ferramenteiro, né? E ele teve alta, podia voltar numa função adaptada. A empresa falava, não tem onde te colocar, volta para o INSS. Não tem onde colocar, volta para o INSS. Nesse meio tempo que ela falava isso para ele, ela também mandou uma carta de dispensa por justa causa para ele. Porque dizendo ele que não ele não compareceu. tentou voltar. Então, quando eu te falo que pende para os dois lados, tem muita empresa também que quer se aproveitar dessa situação. Quer aproveitar o limbo e fazer dela uma ferramenta. Uma ferramenta. Sim. Aí o que acontece? Aí, nesse caso, eu estava pelo empregado. Entramos com a ação, provamos que ele se mostrou disponível várias vezes. O juiz determinou a reintegração dele na portaria, com o mesmo salário, mas que ele poderia ficar ali controlando a entrada e saída de pessoas dentro da empresa. Que aí tinha aquela função que a empresa poderia oferecer. Então, assim, quando eu te falo que tem os dois lados, é porque tem mesmo. Tem o empregado que quer se aproveitar da situação e brigar com a empresa, porque é mais fácil de receber da empresa do que do INSS. A demanda é mais rápida. É mais rápida. E tem a empresa que gosta também de deixar aquele empregado no limbo, porque, não, uma hora eu vou dispensar, ele desiste. E aí eu vou dispensar ele. Digamos, então, que... Vamos colocar assim, uma linha de pensamento até para os nossos amigos que estão nos ouvindo entender um pouquinho da coisa prática do dia a dia deles. Porque a gente, tecnicamente, vai falar de uma forma, mas o dia a dia deles. Se eu chegar, eu tenho um funcionário que ele se afastou por um motivo X, nós até conversamos um pouco fora, ele era montador, né, se afastou por uma doença. Essa doença atingiu uma região que ele tinha onde ele se movimentava mais, que era perto do abdômen, então ele se movimentava mais, então a função dele já ficou um pouco, né, debilitada para aquilo, pegar peso, se movimentar, baixar, subir e tal, mas ele se recuperou dessa doença, graças a Deus ele está recuperado e tal. E aí o INSS liberou ele do período que tinha, passou pelo perito do INSS, o INSS liberou. Ele volta na empresa e diz, olha, eu estou apto, meu médico está dizendo que eu estou apto, porém eu não consigo mais fazer isso, porque aqui o meu médico está dizendo que eu não consigo fazer tal coisa. A empresa é obrigada a fazer isso, se a empresa, se ela é obrigada a readaptar ele numa nova função, ou se a empresa não tem essa função, como funciona isso? É assim, a empresa realmente tem que fazer uma análise de readaptação. Primeira obrigação é dela. Ela olhar lá e falar, não tenho nada, que então, nem eu falei agora. Então, a primeira obrigação é da empresa, é da empresa. Okay. Ela tem que olhar e falar, olha, talvez a portaria, ser folguista, talvez, enfim. Ela vai ter que avaliar. Que pudesse adequar aquilo que ele já sabe. E a instrução do empregado, né? Porque também não dá para colocar ele digamos que esse montador não teria outra função ali se não fosse o administrativo. Sim. Ele não tem a qualificação do administrativo, como que funciona? E aí nesse caso, a empresa comprova que não tem onde colocar esse empregado, aí ela tem que encaminhar ele para um procedimento que é no INSS de readaptação profissional, reabilitação profissional. O INSS tem esse benefício. É um benefício. A pessoa recebe um benefício
Para fazer para fazer uma aprendizado. readaptação. E aí, o INSS tem convênios com cursos. Então, esse empregado vai aprender a usar um E aí, nesse computador. caso, então, a empresa é obrigada a aceitar de qualquer forma. Não é nem Porque que o ela INSS, aceita, ele vai ficar afastado fazendo o curso. Então, ele é um novo afastamento, mas agora para ele se reabilitar. Aí ele chega, tá bom, você reabilitou, passou um Terminou o ano, período, ele tem que volta voltar. para a empresa. Aí ele voltou para a empresa e a empresa fala, não, eu não tenho vaga. Aí ela torna a ser responsável. Aí ela passa a ser a responsável por aquilo. Então ela é obrigada, teoricamente, a aceitar essa condição do retorno Do dele. retorno. Se ele vai se adaptar na função em X tempo, isso não é problema Aí dele. é a análise que ela vai fazer se depois dispensa ou não, porque não tem mais lucro, Não obtém enfim. mais o resultado. Né? Mas existe esse processo de reabilitação profissional, não é muito divulgado, mas é o INSS. O INSS paga a pessoa esse período e encaminha ela para cursos Olha, eu acredito que tem muita gente que nem faz saiba. ideia desse assunto que nós estamos falando agora. Sim. Talvez nem do limbo, né? Eu sei que esse limbo, talvez a palavra limbo previdenciário, as pessoas não têm ideia. Não associaram isso ao que realmente acontece no dia a dia. Que eu acho que isso tem acontecido várias e várias vezes. Não, e tem de tudo, Ricardo. Olha, eu atendi uma pessoa uns 3 meses atrás, um senhor. Ele está em limbo, acho que uns 7 anos já. Meu Deus. Uns 7 anos ele não Nessa recebe... indecisão de ninguém. De ninguém. Só que fui entrevistar ele e perguntei, eu falei, tá, então vamos fazer o seguinte, o senhor passa no médico, o médico fala as restrições, vamos começar então, recomeçar esse processo de tentar te readaptar, né? Ele é um senhor já de se idade. adaptar ou se aposentar de vez. Ou se aposentar, né? E aí eu falei, então aí, quando começar essa readaptação, a gente mostrar para a empresa no que você pode trabalhar, aí a gente começa a poder brigar com a empresa. Porque Sim. por enquanto, eu não tenho prova, eu não tinha prova de que ele estava tentando voltar nesse período. E aí ele me abriu, ele falou o seguinte para mim, mas doutora, sabe o que é? A minha mulher é inválida, só tem eu para cuidar dela. Então se a empresa falar que eu tenho que voltar, eu não vou poder voltar. Eu não posso voltar. E aí foi onde eu falei para ele, então a gente não vai entrar com processo de limbo contra a empresa. Porque não é ela que tem responsabilidade no seu não retorno. O seu não retorno é porque você não pode. Isso é por uma condição pessoal sua. A empresa não tem culpa disso. Como que eu vou responsabilizar a empresa por, não é nem 7 anos de salário, né, que tem a prescrição, os últimos seus 5 anos de salário, se não foi ela que se negou a voltar? E ele você se negou. Nesses 5 anos, ele não procurou um processo, não fez nada e a coisa foi só rolando? Ele recebeu em alguns períodos, de novo, o benefício do INSS, conseguia 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses. E ficou nessa linha até nesse... Vamos dizer assim, ficou acomodado nessa Até situação. agora. E aí ouviu falar do limbo. Posso responsabilizar a empresa agora para receber todo esse período de salário. Eu falei, tá, mas você realmente voltaria? Você teria voltado? Não teria porque minha esposa tá doente. Eu falei, então não é justo você responsabilizar a empresa. Porque não foi porque ela se negou. A empresa talvez é a parte mais fácil de talvez obter o retorno, do que talvez a briga ou até a vontade ou a necessidade real de voltar a trabalhar. Sim, exatamente. Então, o que nesses casos eu aconselho às empresas é manter uma documentação forte, né? O empregado teve alta, faz um controle, né? O RH tem que fazer um controle, esse rapaz aqui vai ter alta dia 25 de setembro. Vamos entrar em contato com ele no dia 26? Vamos ver como é que tá? Se ele tem um novo atestado, se ele não tem, como é que vai ser? Se ele vai e documentar. Fulano, já está apto a retornar? Posso te encaminhar para o médico do trabalho? Não, mas... Não, doutor, eu não estou bom ainda. Eu vou voltar no meu médico. Tem algum caso, ou existe essa condição? Eu ouvi, né? Vou ser sincero que eu não me aprofundei no assunto da jurisprudência. Mas existe jurisprudência no TST que fala que a empresa se tornou responsável pelo pagamento do período que esse funcionário estiver em limbo. Sim, quando ela se negou. Quando ela se nega a deixar ele voltar, e ele pode voltar. Volto lá, ele pode, ele tem condições de voltar. E ela se nega. Se ele tem condição, não é o caso, então... Porque às vezes a pessoa usa isso como referência, fala, a empresa é obrigada a pagar porque o TST falou... Não.
não falei agora, a gente tinha uma decisão favorável semana passada porque comprovamos que era o empregado que não tinha condição. Que não tinha condição de voltar. Agora, o que ele queria era isso, era essa a jurisprudência aí. Ele queria dizer que o que limbo... usar isso em cima da... eles ouvem falar, o que acontece? Ouve falar de limbo, empresa responsabilizada pelo limbo. Opa, eu tô no limbo, então é a empresa que paga? Calma, a empresa teve responsabilidade? Eu sempre aprendi que, principalmente na área do RH, né, do trabalhista, a gente nunca pode dizer é isso. Sempre podemos dizer depende. Uhum. Eu nunca uso a palavra é assim. Não, depende. Porque tem algumas variáveis, né, Sim. que não se encaixa somente naquela situação, né? Eu sempre brinco que nem todo João tem a mesma Maria. Então, a gente tem que saber como que é a Maria do outro João. Então, a gente não pode discutir sobre um assunto colocando um produto que ele é específico, né? Bom... E aí é isso, é por isso que eu volto lá naquele começo de analisar caso a caso. Analisar esse empregado, esse José aqui, qual que é a doença dele, o que ele fazia dentro da empresa. Eu recebo muito, o colega advogado meu entrou em contato comigo essa semana, advogado de outra área. Eu tô com um caso aqui de limbo. Nossa, é um caso que vai ser ótimo, o cara tá 2 anos de limbo. Aí comecei a perguntar, mas ele fazia o quê? Mas qual que é a doença dele? Mas ele tá bom pra voltar? Então, ele mandou um relatório pra mim, Ricardo. Acho que o cara tinha tanto CID, acho que mais CID do que o artigo no Código Civil. O cara tinha tanto CID que eu falei pra ele, Como inventar tanto CID? Eu falei, mas ele tem realmente condição de voltar? Porque ele tem, é na coluna, é no quadril, é no braço, é no... Ele tá vegetando. Eu falei... Ele não tá vivendo, tá sobrevivendo ao tempo. Pergunta para esse empregado se ele pode voltar. Se a empresa falar para ele, amanhã, o senhor volta amanhã, aí era da produção também. Na linha de produção, o senhor vai pegar a mesma máquina. Aí ele falou que não consegue. Eu falei, então como que eu vou entrar com uma ação de limpo contra a empresa? Não é ela que é responsável. Não é ela. E quem determina que se ele estiver apto a trabalhar, quem determina que ele tem que mudar de função se ele não aguentar aquela função? Então, o médico dele vai dizer que é com restrições, né? Vamos supor, vai vir lá na cartinha lá do médico. Apto com restrição, para peso acima de 5 quilos, tem uns que vêm lá, não pode permanecer mais de 2 horas sentado ou em pé, então tem que fazer um revezamento de postura. Com essa cartinha, quando ele passar no médico do trabalho, por isso que a gente tem que ter empresa de medicina ocupacional séria. Correta, né? Correta. Não aquele copia e cola, né? Isso, Vamos falar, não aquele nada de copia e cola, Isso. tem que ter uma avaliação realmente. Quando essa da empresa de né? medicina ocupacional pegar esse empregado para avaliar, o médico do trabalho, ele tem que conhecer a empresa. Isso eu reforço, gente. Contratem empresas sérias de medicina ocupacional. E temos tido tanto problema com isso, doutora, mas tanto problema com isso. Eu imagino, porque eu também vejo. É só o batidão, é o que... Copia e cola. Eu tô aqui, eu preenchi aqui um documento que tem lá 2 pastinhas do PCMCO e PPRA que vem, você fala, cara, o que é isso aqui? Então, o médico que conhece a empresa, ele já tem na mente, quando ele atende o cara, ele já tem na mente, o CID é tal, restrição para carregar 5 quilos, poxa, essa empresa aqui só tem tal e tal e tal setor. Como que eu vou readaptar ele? Ou aí esse médico pode até na hora ali dar um atestadinho mais de uns 5 dias e entrar em contato com a empresa e falar assim, olha, esse fulano aqui realmente não vai poder voltar lá para a máquina, para a prensa. Não vai voltar na prensa. Mas eu sei que aí dentro não tem aquele outro setor... Que ao invés da prensa vai ser só... Isso, que é o outro que só separa a máquina, que só separa a peça a hora que termina, ele pode sentar, ele pode levantar. Então, vamos fazer uma readaptação. Eu vou usar como exemplo as montadoras. Elas têm esse tipo de análise. Então, assim, é ter essa seriedade, né? Não é só também jogar o empregado. Não tem nada aqui para você fazer. O médico do trabalho. O médico do trabalho tem que ser médico do trabalho sério, de falar, não, mas espera aí. Antigamente, né, mais uma vez, não julgando, né, nem trazendo aqui questionamento sobre qualquer tipo de profissional da área, né? Eu não estou aqui para isso, e eu acredito que a doutora também não, mas a gente sabe que acontece muito, né? Da pessoa chegar lá e falar assim, você tem quanto de altura, quanto né, tem pressão alta, tem dor de cabeça, não tem, você está apto. Por quê? Porque ela realmente não tem aquela descrição da própria empresa que vai fazer. Então, a gente sempre que tem essa parte do SST, que a gente
indica ao cliente, fala, cliente, você precisa ter uma empresa correta, que vai te atender corretamente, porque na hora que eu for fazer o e-social vai estar correto, na hora que você tiver um sistema, um problema desse, vai estar dentro da regrinha, porque senão, realmente, você vem, a pessoa... E vira uma bola de neve. Vira um E te problema digo sério. mais, E aí não tem conserto, você né? sabe que tem processos desse de limbo que o juiz oficia a empresa de medicina ocupacional Que eu acho para justo. trazer o prontuário do que esse médico anotou lá quando PPP. atendeu essa pessoa. Não, o Só prontuário. prontuário Porque mesmo. enquanto o médico está lá, né, perguntando, fulano, o que você tem? Porque muitas vezes o médico anota aqui. Sim. Ó, esse cara tem isso, 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 isso. Mas ele desconsidera tudo isso aqui e dá um apto. Porque a empresa falou que tinha que dar um apto pro cara. Tem juiz que manda quebrar esse sigilo médico, oficia a empresa de medicina ocupacional Puxa. para trazer o prontuário, para saber o que o médico anotou aqui, ó. Ele deu um aso aqui, mas aqui ele anotou o que o cara relatou lá. Então, por isso que eu falo de empresas sérias, é tomar cuidado, porque uma hora isso pode vir à tona, né? Desse próprio médico, dessa própria A gente tem que empresa. fugir um pouco do modismo, né? Daquela coisa fácil de resolver. Isso aqui é fácil, isso aqui é só... Eu acho que realmente teria que ter uma averiguação correta, exatamente para que as duas partes não se sintam prejudicadas. Porque é o que eu falo, tem dos dois lados. Tem o empregado que quer se aproveitar aí da onda do limbo. Do tempo e da onda do tempo limbo. e pedir, mas também tem a empresa Que também faz que esse dá tipo, um larga esse inapto. tipo. E tem onde pôr a pessoa, tem como readaptar, ou tá realmente apto, mas não quer ele. Ah, não, esse cara Aquele cara é chato. ele é problema, vamos deixar. Vamos... Aquele do Rádio Pio, que é aquele cara que vai fazer toda a Isso, confusão. mas a empresa, é o seguinte, o cara vai voltar, porque ele tem direito a voltar, depois você dispensa É um ele. direito, tem que ser. Entendeu? Mas Eu acho que quando a pessoa não está nem satisfeita com a empresa e nem a empresa satisfeita com a pessoa, eu acho que tem que ser um produto rápido. Os dois têm o mesmo direito de se dispensar e de se tomar decisão. Então, eu não quero ficar na empresa, eu vou lá e peço demissão. Eu não quero mais ele, eu vou lá e demito ele. Pronto. Eu acho que tem que ser... Nossa, eu sim, falo sim isso ou não. quase todo dia, Porque quase. não Dos dois lados. é uma situação difícil. A gente ouve, né? Vários relatos. Ah, esse funcionário, se ele voltar, vai ser um inferno. Cara, vai ser um inferno se você também permanecer com ele lá. Então, se ele volta, ele tem direito de voltar? Ok, voltou. Se ele não vai continuar, decisões que terão que ser tomadas da empresa. Eu acho que a decisão de manter a empresa sadia pertence ao proprietário. Decisão de o colaborador ser feliz na empresa depende do colaborador. Eu acho que esse limbo realmente vai ficar para quem realmente não quer tomar uma decisão. Seja um lado aqui ou um lado lá, o próprio nome já diz, é indeciso. O limbo em si, o limbo previdenciário que a Justiça do Trabalho condena a empresa, é aquele limbo que realmente a empresa não está deixando ele voltar de sacanagem. Que é fácil também de descobrir, né, doutor? Exatamente, que É o cara fácil, realmente né? está bom, Dia, está apto e a empresa não quer ele lá. Esse é o limbo que manda indenizar. Agora, é aquilo, voltando naquilo, o empregado realmente não está apto, não é com a empresa que ele tem que brigar, ele tem que brigar com o INSS. E eu acredito que o funcionário ele tem essa liberdade, né? E eu acho que todas as partes têm essa liberdade de brigar em relação aos seus direitos, e isso tem que ocorrer mesmo. Né? Essa é a democracia de ter que fazer aquilo que se sentiu lesado, buscar o seu direito. Mas eu acredito que deveria ter, no mínimo, um pouco de bom senso das partes em analisar exatamente o fato. Exatamente, é isso. Se perguntar, eu realmente, porque é o que eu pergunto para a pessoa. Pergunta, né? Que é o que eu perguntei para o rapaz, para o senhor essa semana. O senhor voltaria? Se a empresa, não voltaria. Então, como que eu vou responsabilizar a empresa? Então, se pergunta, eu tô bom para voltar? Tô, e a empresa que se nega. Então, a responsabilidade é dela. Eu acho que é um assunto que eu acredito até que a gente tenha até muito mais temas, né, e muito mais podcasts para fazer. Porque é um assunto que eu entendo que não vai acabar tão cedo. Não. Esse limbo, ele tem uma característica muito daquilo assim... enquanto alguém está me pagando para não fazer, ou alguém está querendo que eu não faça, eu vou ficar. Ou enquanto mais tempo ele ficar lá, para mim é melhor. Então, os dois lados estão se misturando. E tem uma outra coisa que me acende quando vem um caso assim de limbo com muito tempo, que eu pergunto, Ricardo, eu não me aguento. Tem que perguntar. Mas como você viveu esse tempo todo?
Porque assim, já me denota, infelizmente, não querendo, né, pré-julgar, mas me denota uma pessoa que tá meio acomodada. Pô, você já tá 2, 3 anos sem empresa, como que você Receber. viveu? Como que você... Então, quer dizer, Até será esse que você caso, tem né? muita vontade de voltar? Será que você realmente tá precisando voltar? Ou foi realmente uma briga judicial? Ou você não tá acomodado com essa situação? Então, vamos falar assim, numa briga judicial, vamos falar que o funcionário resolveu, dentro do primeiro momento, com a razão dele, entrar com um processo trabalhista contra a empresa, porque a empresa rejeitou o seu retorno. Então, ele entra dizendo, olha, eu estou apto com algumas exigências, com algumas situações que eu não posso, né, alguns pontos que eu não posso carregar, ou levantar, ou subir escada, ou fazer qualquer coisa, eu entrei com um processo. E aí a empresa, em contrapartida, olha a rede social do menino e vê que ele está na academia fazendo, puxando peso. Como que fica isso daí? Então, É é por uma isso que coisa é que caso a caso. E por isso que eu digo... não dá para se discutir, tem que ser... Não, é caso a caso. Juntou a prova, mostrou. Provavelmente o juiz vai dizer, não, mas peraí, então não tem essa restrição toda, então a empresa podia ter te colocado na função original, você que se recusou à função original. Eu vou até contar um caso meu, particular. Há uns 2 anos atrás, eu brincando com o meu hobby, né? Cortei a ponta do dedo fora. Puf, perdi a ponta do dedo. Fui parar no hospital, peguei a licença, porque também tem licença, peguei a licença, dei entrada, o INSS foi lá e deu um prazo. Ó, esse período é o período que você vai ficar afastado. Esse período é o que nós entendemos que é a sua recuperação. Ok, fiquei aquele período, só que o período realmente foi muito curto em virtude dos problemas que ocorreram com o dedo. Então, eu tive a primeira operação, ela foi rejeitada, e eu tive outra operação, então isso alongou um pouco mais a recuperação. E algumas situações que alongaram. Mas o meu trabalho em si depende do meu dedo. Né? Quando, então, terminou o processo do INSS, eu poderia chegar no meu médico e falar, doutor, o senhor sabe que o meu dedo ainda dói, que eu ainda tenho dificuldades na fisioterapia, apesar de eu usar o computador, apesar de eu usar, ou de até não precisar usar 100%, mas eu tenho dificuldade. O senhor não consegue? Ele conseguiria fazer isso. Mas eu entendendo que eu poderia estar retornando, porque a minha função em si não atribuiria, eu voltei. Mas todos podem dizer, mas você é o proprietário, você é o dono, então você também pode, ou você se aproveitou do INSS. Eu não me aproveitei dele, eu usei o tempo necessário e que ele me deu. E retornei no tempo necessário que eu deveria retornar. Mas eu poderia ter feito isso. Claro, dentro de todo esse cenário, se a empresa entende que eu não devo voltar, ou que eu tenho que trocar a minha função porque eu machuquei o dedo ou outra função, eu posso retornar mesmo sem a licença do INSS? Ou isso eu tenho que passar por esse caminho todo? Se você se julga apto, você fala assim, estou com o INSS, benefício ainda. Eu me julguei apto. E eu me julguei apto. Se você tem a carta de liberação do médico. Do meu o médico te liberou. Já pode. Você pode brincar de novo. Você volta, mesmo com o benefício ainda lá ativo, e quando a empresa fizer o recolhimento do seu salário, vão cortar o benefício. Vai cortar o benefício, entendeu? Automaticamente vai cortar o benefício. Vai mostrar lá que a data tal... Eu falo isso porque eu também já vi casos relacionados a isso. A funcionário que ele quer voltar. Não, eu já tive. Né? Ele sabe que também ele já está apto a trabalhar, está recebendo, mas ele não quer receber dos dois lados. Ele quer realmente agir corretamente. Não, eu tive um caso esses dias. O rapaz sofreu um acidente de trajeto, né, moto, e teve que pôr 5 placas no ombro. E ficou um período, mais de 1 ano afastado. Só que quando foi dando aí uns 10 meses, ele falou, eu já posso voltar. Né? O INSS tinha dado já 1 ano de cara. E foi dando uns 10 meses e ele falou pra mim, mas eu quero voltar. Meu médico deu a carta, eu quero voltar.
né? Eu não quero perder esse emprego, eu não ser quero, útil à eu quero empresa, ser é. útil para mim, porque eu tô em casa, eu não aguento mais, eu quero voltar à minha ativa. E aí Então, ele isso é voltou. possível, isso é possível acontecer. Aí tem que ter a liberação do médico dele, a liberação do médico do ASO, trabalho, aham. e aí ele volta. Aí Ele o voltou. INSS também fica feliz porque resolveu as Menos partes, né, isso. sem dores nenhuma. É. Olha, eu agradeço, doutora, pelo tempo, né, pelo esse período gostoso, esse bate-papo gostoso que nós tivemos agora. Gostaria que a doutora voltasse mais vezes com Voltarei. outros temas, né, polêmicos, não só do limbo, temos outros aí. Aliás, na nossa área Sim, tem é diversos. infinito. Tem diversos, acho que não É acaba, né? infinito. Naquilo que nós fazemos. Quero agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, né? E pedir para que a gente possa, até se vocês tiverem dúvida, né? Nos mandarem. E aí a gente vai estar aqui aumentando esse tipo de Sim. assunto para que isso possa ocorrer. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada Fique eu. à vontade para se despedir e se colocar à disposição deles, né, doutora? Porque Sim. todos aqui que te conhecem e aqueles que não te conhecem sabem que aqui eu tenho uma advogada excelente na área trabalhista. Eu agradeço o convite, quero voltar mais vezes. Temos muito. Olha, assim, toda semana é um assunto novo e temos. É infinito, é infinito. Dá pra ficar aqui, dá pra gente dormir aqui, acordar e O continuar. papo vai longe. Se o podcast deixar, a gente ia longe. Sim, sim. Não, e eu tô à disposição, Ricardo, de verdade. Eu agradeço muito, eu agradeço a confiança que a Samar sempre teve no nosso trabalho. Assim, já tem. Eu não vou nem fazer conta, mas já tem. Acho que vai dar uns 10 anos Vai já. dar uns 10 Viu? anos já de parceria. E Isso a é verdade. gente. Sempre com muito êxito. Sim, Não sim. tivemos nenhum problema desagradável nesses 10 anos. Não. Tivemos dificuldades no trabalho. Mas Sim, não. sim. E é isso, agradeço, estou à disposição e mandem temas aí que a gente aborda. Legal. E se tiver alguma dúvida, fique à vontade. Se quiser contatar a doutora, como que é o contato da doutora? O Instagram é @podk.adv. Pod.k.adv. Pod.k.adv. Fique à vontade, nos procure sempre. E quero agradecer a todos. Muito obrigado por mais uma participação no nosso podcast Samar. Nos assista nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram e também no Spotify. Fiquem com Deus, até a próxima.